Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler Gênesis capítulo 45 nessa manhã. José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse a seus assistentes: "Saiam todos daqui." Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou, começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram e logo a notícia chegou ao palácio de Faraó. "Sou eu, José", disse a seus irmãos. "Meu pai ainda está vivo?" Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. "Cheguem mais perto", disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: "Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, porque vocês me venderam para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês. E foi ele quem me fez conselheiro de Faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Agora, voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz seu filho José: Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. Venha para cá sem demora. O Senhor poderá viver na região de Gósen, onde estará perto de mim com todos os seus filhos, netos, rebanhos e gado, e todos os seus bens. Ali eu cuidarei do Senhor, pois ainda haverá 5 anos de escassez. Do contrário, o Senhor e toda a sua família perderão tudo o que têm." José acrescentou: "Vejam, vocês podem comprovar com seus próprios olhos, e também meu irmão Benjamim, que sou eu mesmo, José, que falo com vocês. Contem a meu pai a posição de honra que ocupo aqui no Egito. Descrevam para ele tudo o que viram e tragam-no para cá o mais rápido possível." Chorando de alegria, ele abraçou Benjamim, e Benjamim também o abraçou e chorou. Então José beijou cada um de seus irmãos e chorou com eles. Depois os irmãos conversaram à vontade com ele. A notícia não demorou a chegar ao palácio de Faraó. "Os irmãos de José estão aqui." O faraó e seus oficiais se alegraram muito quando souberam disso. O faraó disse a José: "Diga a seus irmãos, coloquem as cargas em seus animais e voltem depressa à terra de Canaã. Tragam seu pai e todas as suas famílias para cá. Eu lhes darei a melhor terra do Egito, e vocês comerão do que esta terra produz de melhor." O faraó prosseguiu: "Diga a seus irmãos, levem carruagens do Egito para transportar as crianças pequenas, as mulheres e também seu pai. Não se preocupem com seus pertences, pois o melhor de toda a terra do Egito será de vocês." Os filhos de Jacó seguiram essas instruções. José providenciou carruagens conforme o faraó havia ordenado e lhes deu mantimento para a viagem. Também presenteou cada irmão com um traje novo, mas a Benjamim deu 5 roupas novas e 300 peças de prata. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito, cereais, pães e outros mantimentos para a viagem. Depois José se despediu de seus irmãos e, enquanto partiam, disse a eles: "Não briguem pelo caminho por causa do que aconteceu." Eles saíram do Egito e voltaram a seu pai, Jacó, na terra de Canaã. "José ainda está vivo?" eles disseram a seu pai. "É o governador de toda a terra do Egito." Jacó ficou atônito com a notícia, não podia acreditar. Quando, porém, repetiram para Jacó tudo o que José lhes tinha dito, e quando ele viu as carruagens que José havia mandado para levá-lo, encheu-se de ânimo. Então Jacó exclamou: "Deve ser verdade. Meu filho José está vivo. Preciso ir vê-lo antes que eu morra." Capítulo 45 de Gênesis nos fala de uma nova estação, o momento da reconciliação.
Irmãos, depois que vimos o capítulo 44 de Gênesis, falando sobre a intercessão de Judá diante de José em favor dos seus irmãos, a gente percebe que essa intercessão inaugurou uma nova estação. Uma chave foi virada, um novo tempo foi realmente começado ali. O coração de José diante desta intercessão tão profunda e cheia de compaixão de Judá, ele se revela. José cai em lágrimas diante dos seus irmãos, pede para as pessoas, os egípcios que estavam ali, saírem. E aqui a gente vê o terceiro choro de José. E José, diante desse momento de desabafo, de rasgar o coração, ele demonstra ali, irmãos, sobretudo, que apesar de toda dor, sofrimento, toda tristeza, toda traição que ele passou, José tinha uma clara visão da soberania de Deus, de uma soberania absoluta que permitiu essas grandes provas, que preservou a vida dele com um propósito, inclusive de abençoar a sua família e abençoar o Egito e as nações. José aqui revelando o seu coração, ele revela que o que conduziu José diante de todas as provações, com firmeza, com perseverança, foi a clara convicção da soberania de Deus, da vontade de Deus. Era essa convicção que fortalecia e que curava o coração de José em todos os momentos que ele passou de dificuldade. Ele era guiado pela convicção da soberania, da vontade de Deus, acima da vontade humana. Ele não era guiado pelos impulsos, pelas emoções e nem pelos erros dos homens. E aqui, amados, quando nesse momento de reconciliação, nós vemos José demonstrando que ele era um homem curado e maduro. Curado e maduro, porque ele tinha convicção, ele conheceu, ele se sujeitou à soberana vontade de Deus em meio a todo o processo da sua vida. E um homem curado, um homem maduro como José, a gente percebe aqui nesse texto algumas características. Primeiro, ele revela o seu coração inteiramente. Diante agora da realidade dos seus irmãos, comovido por tudo o que ele estava vendo, que Deus havia mudado realmente em Judá e na sua família, José revela o seu coração. Ele está diante dos seus irmãos agora sem máscara. Ele mostra a sua verdadeira identidade. Ele diz: eu sou José, o irmão de vocês. Isso só é possível quando nós realmente somos curados e desenvolvemos essa maturidade espiritual diante da soberania de Deus. Nós vamos revelar quem nós somos, nós não vamos viver de máscaras. Em segundo lugar, um homem curado e maduro como José, ele revela isso também, quebrando as barreiras que havia entre eles. Ele abraça o seu irmão mais novo, ele chora, ele libera perdão aos seus irmãos e ele verbaliza isso, como é importante nós liberarmos perdão. Nós, quando somos curados ou queremos ser curados, nós precisamos exercitar o perdão. O perdão realmente é o reconhecimento de que nós pertencemos a um Deus que é soberano sobre todas as coisas e que nós queremos andar curados, restaurados. José quebra as barreiras, a distância física, emocional, que os separava durante tanto tempo. Terceiro lugar, um homem curado, um homem maduro como José, ele revela isso nesse texto, não acusando os irmãos pelo que eles fizeram. A primeira palavra logo que José diz é: olha, não se culpem, não se acusem mutuamente nesse momento. O que José estava mostrando é que o coração dele não era um coração de um vitimismo, de alguém que estava ali para acusar, para lançar culpas sobre os irmãos. Mas ele tem uma consciência plena que Deus permitiu todo o processo. Ele, então, não acusa os irmãos como alguém maduro, ele simplesmente se revela aos irmãos e mostra que, apesar do que eles fizeram, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o sustentava, estava com ele e tinha, na verdade, usado todas essas coisas com um propósito muito maior. Em quarto lugar, a gente vê aqui nesse texto também, em Gênesis, no capítulo 45, que um homem curado e maduro como José, ele vai discernir os planos mais elevados de Deus em meio às circunstâncias. As circunstâncias que José
enfrentou, passou, desde ali da sua juventude, não eram fáceis. Não eram de maneira nenhuma desejada por ele. Ele nunca sonhou de passar pelo que ele passou. Mas agora, depois de um processo de Deus, de restauração, de maturidade, José ele discernia claramente que Deus tinha planos muito mais elevados do que os deles. Deus permitiu tudo aquilo porque Deus estava preparando José para ser um grande líder, para, através da sua liderança, preservar um remanescente do povo de Israel, preservar o Egito e as nações. Ou seja, José deixa claro dizendo: não foram vocês que me enviaram para cá, foi o Senhor. Ou seja, ele se reconhece como um missionário. Ele tem a convicção de que Deus tinha o enviado, mesmo que a maneira foi tão dolorosa, mesmo que as circunstâncias eram tão adversas, tão difíceis da gente compreender. José é um homem curado, maduro. Ele sabe que o Senhor estava por trás de todo o processo e que quem o enviou para o Egito foi o próprio Deus, ainda que a forma foi uma forma tão difícil da gente compreender. E em último lugar, a gente percebe José, um homem curado e maduro, porque ele abençoa os seus irmãos e a sua família de forma generosa. José não apenas perdoa, não apenas se revela, mas ele agora chama a sua família para vir ao Egito e morar no melhor lugar do Egito, na terra de Gósen, ali onde o rio Nilo deságua no mar Mediterrâneo, um lugar próspero, um lugar fértil. E tanto José quanto o próprio faraó deixa claro isso: traga a sua família para o melhor lugar. Um coração que perdoa é um coração que abençoa, é um coração que libera generosamente aquilo que é virtuoso para a edificação, para o socorro do outro. Não havia rancor, não havia aqui vingança, não havia aqui um desejo que seus irmãos de alguma forma pagassem pelo que fizeram, de maneira nenhuma. José é um homem curado, um homem maduro, curado e maduro, porque reconhecia a soberania de Deus, a vontade de Deus acima da dos homens, das circunstâncias, daquilo que não entendemos. Por causa disso, amado, ele se tornou esse grande homem de Deus, que o Senhor realmente usa como um exemplo tão profundo para nós, para gerações. José, diante dos erros dos homens, ele sabia que a perfeita vontade de Deus sobre a vida dele não poderia ser frustrada. Os sonhos de José foram frustrados, os sonhos pessoais dele. Certamente José, quando estava com a sua família ali, tão novo, ele sonhava em crescer ao lado do pai, em casar com alguém ali bem próximo e construir a sua família ao redor dos seus irmãos. Aquilo que talvez José um dia sonhou, a Bíblia não diz isso, mas certamente os planos que ele tinha como jovem foram frustrados. Mas ele entendeu e viveu os sonhos de Deus, que eram muito maiores do que os deles. A Bíblia diz que os sonhos de Deus são maiores que os nossos e que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, conforme a vontade de Deus e conforme nós andamos guiados pelo seu Espírito Santo, para não boicotarmos os planos de Deus, para não deixarmos que as circunstâncias nos frustrem, nos tornem amargos ou gerem em nós um coração cheio de vitimismo, nos achando que somos vítimas das pessoas e das circunstâncias. Nós precisamos crer, amado, que o nosso Deus é poderoso, é soberano sobre todas as coisas. Ele é o Deus de toda providência. Não importa o momento que passamos, as circunstâncias que já enfrentamos na vida, o Senhor, Ele quer nos curar e nos tornar pessoas maduras para chegarmos a este momento de abençoar generosamente aqueles que um dia nos feriram. José ali abraça os seus irmãos, chora mais uma vez, os envia agora de volta para a sua terra para trazer o seu pai. A família está sendo reconciliada, curada para propósitos muito maiores. José entendeu que os propósitos de Deus eram acima dos deles. E aqui estava se cumprindo o que Deus falou para Abraão em Gênesis 15, versículo 13, que os seus descendentes seriam levados para uma terra estranha. E ali eles se tornariam posteriormente escravos. E depois de 400 anos, o Senhor os tiraria dali.
Aqui é mais uma parte da história do povo de Deus, que nos inspira, que nos encoraja, que nos ensina. Que assim seja em nome, para a glória do Senhor Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra. Eu oro para que nós sejamos como José, possamos aprender diante de toda a realidade que a gente enfrenta, pessoal, familiar, como nação. Que o Senhor nos ensine, Pai, a confiar, a descansar na tua soberania. Ó Deus, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Que nós possamos, ó Deus, realmente estar permitindo que a tua soberania, a visão clara da tua providência e da tua vontade plena, perfeita, possa curar o nosso coração e nos amadurecer, para que sejamos assim como José, alguém que supera as batalhas da vida com, ó Deus, uma intimidade com o Senhor e com um coração que confia na tua soberania. Eu oro e te agradeço em nome para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém.